Chovia como um balde, como se o próprio céu estivesse de luto por Humbert. Eu estava em pé junto à cova recém-cavada, agarrando um guarda-chuva preto que parecia prestes a se soltar dos meus dedos enfraquecidos. 73 anos é muito tempo, mas foi só agora, olhando para o caixão do meu marido, que me senti realmente velha. Mãe, você está bem? Debbie, meu único filho, estava ao meu lado, segurando meu cotovelo. Seu rosto estava preocupado, mas seus olhos, havia algo mais em seus olhos que eu não conseguia entender. Estou bem? Minha voz soou abafada. Meu marido morreu, Debbie. O homem com quem vivi por quase 50 anos. Como você acha que eu poderia estar bem? Ele não disse nada, apenas apertou meu cotovelo com mais força. Celine, sua esposa, surgiu atrás dele, envolta em um casaco preto caro. Ela nem estava chorando. O que eu esperava, no entanto? Ela nunca amou Humbert, e eu também não. O padre terminou seu discurso e as pessoas começaram a se dispersar. Alguém se aproximou de mim, me abraçou, disse algumas palavras de conforto, mas tudo parecia turvo, irreal, como se eu estivesse assistindo através de um vidro grosso. Adelaide, querida. Eda Sallow, minha melhor amiga de 40 anos, pegou minha mão. Seu rosto enrugado estava molhado de lágrimas. Eu vou até você hoje à noite, ok? Assenti, incapaz de dizer uma palavra. Eda entendeu. Ela havia ficado viúva 3 anos antes e sabia que nenhuma palavra poderia ajudar em um momento como aquele. Mamãe, vamos te levar para casa, disse Debbie quando quase todos já tinham ido embora. Quero ficar aqui mais um pouco, eu disse. Mas a chuva. Chuva é só água, Debbie. Eu não vou derreter. Ele suspirou, olhou para Celine e eles voltaram para o carro, me deixando sozinho com o túmulo. O que vou fazer sem você, Humbert? Sussurrei, olhando para o monte de terra fresca. Como vou viver sozinho? Ouvi apenas o som da chuva. Quando finalmente cheguei em casa, encharcado apesar do meu guarda-chuva, Debbie e Celine já estavam lá. Celine estava na cozinha, esquentando a comida que os vizinhos tinham trazido, e Debbie estava na sala, organizando alguns papéis. Mãe, você precisa se trocar, ele disse quando entrei. Você está toda molhada. Eu sei do que preciso, disse rispidamente e subi para o nosso quarto, o meu e o do Humbert. A cama estava impecavelmente arrumada, Celine devia ter se esforçado ao máximo. Os óculos do Humbert e um livro não lido ainda estavam na mesa de cabeceira. Sentei-me na beira da cama, sem conseguir conter as lágrimas. Apenas 3 dias antes, estávamos deitados ali, conversando sobre os planos para o verão. Humbert queria finalmente terminar de consertar a varanda, e eu sonhava com novas roseiras para o jardim. E então amanheceu, e Humbert não acordou. Ataque cardíaco, disse o médico, rápido e indolor, como se isso fosse supostamente reconfortante. Ele morreu dormindo, sem ser ouvido, e eu fiquei sofrendo aqui sozinha. Depois de me trocar para roupas secas, desci as escadas. Ouvia-se uma conversa abafada vinda da cozinha. Precisamos agir rápido, disse Celine. Agora é a melhor hora. Dê um tempo a ela, respondeu Debbie. Papai tinha acabado de morrer. Tempo? Celine parecia irritada. Não temos tempo, Debbie. E se ela decidir vender a casa? Ou doá-la para outra pessoa? Fiquei paralisada na escada. Do que eles estavam falando? Ela não vai fazer isso, disse Debbie. É a casa da nossa família. Tem tanta certeza disso, bufou Celine. Sua mãe sempre foi imprevisível. Lembra quando ela se recusou a vender aquele pedaço de terra fora da cidade? Poderíamos ter lucrado bastante com isso. Entrei em silêncio na sala de estar, sem querer ouvir mais nada. O terreno nos arredores da cidade pertencera a Humbert antes de nos casarmos. Era o seu lugar especial, onde ele gostava de passar um tempo sozinho. É claro que eu não deixaria Debbie vendê-lo quando ele sugeriu alguns anos atrás. Humbert ainda estava vivo, e a propriedade significava muito para ele. Ainda havia papéis na sala de estar que Debbie estava separando. Cheguei mais perto e vi que eram escrituras de imóveis e extratos bancários. O que ele estava procurando? Mãe? Debbie entrou na sala, e eu rapidamente me afastei da mesa.
Você precisa comer. Celine esquentou a caçarola que a senhora Lockwood trouxe. Não estou com fome, respondi, mas o segui até a cozinha. Ninguém conversava à mesa. Cutuquei a caçarola com um garfo, sem conseguir sentir o gosto. Deb e Celine trocaram olhares, como se estivessem conversando em silêncio. Mamãe, disse Deb finalmente, deixando o garfo de lado. Celine e eu estávamos pensando, você não deveria ficar sozinha numa casa tão grande. Olhei para ele. O que você quer dizer? Bem, esta casa é grande demais para uma pessoa só e precisa de manutenção constante. Meu pai estava sempre consertando as coisas, e agora? De agora em diante, eu mesma farei isso, disse eu com firmeza. Ou contratarei alguém, se for preciso. Mas Adelaide, interveio Celine, com seu sorriso falso, pense no lado prático. Você tem 73 anos e mora sozinha numa casa tão grande. Tenho 73 anos, não 103, Celine, interrompi. Sei cuidar de mim mesma muito bem. Mãe, ninguém está dizendo que você não sabe cuidar de si mesma, disse Deb suavemente. Só estamos preocupados com você. Desde quando? Perguntei abruptamente. Deb pareceu perplexo. O que você quer dizer? Nada. Balancei a cabeça. Estou cansada. Foi um dia difícil. Claro, Celine se levantou da mesa. Entendemos, mas pense na nossa oferta, ok? Talvez você devesse se mudar para cá. Temos um quarto de hóspedes, e você não estará sozinha. A ideia de morar sob o mesmo teto que Celine me deu um arrepio. Vou pensar nisso, menti. Quando eles finalmente foram embora, prometendo voltar no dia seguinte, fiquei aliviada. A casa, tão barulhenta o dia todo com vizinhos, amigos e parentes indo e vindo, de repente ficou silenciosa. Caminhei lentamente pelos cômodos, tocando nas coisas de Humbert, seu casaco pendurado num gancho no corredor, sua cadeira favorita, suas ferramentas na garagem. Esta casa não era apenas uma construção de madeira e tijolos. Era nossa vida. Nós o compramos há quase 40 anos, quando Deb ainda era um bebê. Humbert tinha acabado de ser promovido na usina, e finalmente podíamos pagar por uma casa própria. Lembro-me da primeira vez que entramos aqui, a tinta descascando, o piso rangendo, o telhado com goteiras. O corretor imobiliário nos olhou com dúvida, mas Humbert viu potencial. Imagine, Adelaide, disse ele, passando o braço em volta dos meus ombros. Vamos fazer uma cozinha grande e iluminada. E ali no canto ficará sua cadeira, onde você poderá ler livros. E no quintal, construirei um balanço para o Deb. E fizemos isso com nossas próprias mãos, economizando cada centavo, trabalhando à noite e nos fins de semana. Humbert aprendeu tudo: colocar telhas, consertar o telhado, instalar janelas. Pintei paredes, costurei cortinas, plantei flores no jardim. Deb cresceu junto com a casa. Marcamos seu crescimento com um lápis no batente da porta da cozinha. E agora Deb quer que eu deixe tudo para trás e me mude para a casa deles, moderna e estéril, com o design minimalista que Celine tanto ama. Nunca. Eu sempre soube que Celine não se casou com Deb por amor. Ele era um corretor imobiliário de sucesso, com perspectivas, uma renda estável, e ela queria status. Ela queria ser esposa de um homem de sucesso. Eu percebi desde o início, mas Deb ficou fascinado por sua beleza e charme. Ele sempre foi assim, facilmente influenciável, especialmente quando essa influência vem de uma mulher atraente. Quando eles se casaram, 12 anos atrás, eu esperava estar errada, que Celine realmente amasse meu filho, que ela se tornasse parte da nossa família. Mas, com o passar dos anos, ficou claro que eu estava certa. Ela afastou Deb de nós, o colocou contra os pais, especialmente contra mim. As visitas se tornaram menos frequentes, as ligações mais curtas e, quando chegavam, Celine sempre encontrava uma desculpa para criticar minha casa, minha comida, meu jardim. Nada era bom o suficiente para ela. E agora que Humbert morreu, eles estão subitamente muito preocupados. Interessados na escritura da casa? Não, algo não está certo. A campainha tocou, me tirando dos meus devaneios. Lá estava Eda com uma sacola de compras e uma garrafa de vinho. Achei que você gostaria de companhia, disse ela ao entrar em casa.
e um pouco de bebida. Você tem razão, como sempre, sorri pela primeira vez naquele dia. Sentamos na cozinha, bebendo vinho e relembrando Humbert. Eda o conhecia há quase tanto tempo quanto eu. Nossas famílias eram amigas há décadas. Lembra quando ele tentou consertar o telhado da sua loja? Perguntei, e nós dois rimos, lembrando como Humbert caiu em uma tábua podre e ficou preso, balançando os pés no teto da floricultura de Eda enquanto os bombeiros o retiravam. Ele era um bom homem, disse Eda quando as risadas diminuíram. Quieto, mas confiável. Não há muitos como ele hoje em dia. Suspirei. Não sei o que farei sem ele, Eda. A mesma coisa que fiz depois que Harold morreu, ela deu de ombros. Seguir em frente, dia após dia. Às vezes será insuportavelmente difícil, às vezes um pouco mais fácil. Mas você vai superar isso, Adelaide. Você sempre foi mais forte do que pensa. Contei ela sobre a estranha conversa entre Deb e Celine, sobre os papéis na mesa, sobre a proposta de mudança. Eles estão tramando alguma coisa, disse Eda, franzindo a testa. Cuidado, Adelaide, principalmente com Celine. Aquela mulher nunca faz nada de graça. Você acha que eles querem tomar conta da casa? Perguntei. Não sei, mas fique de olhos abertos e não assine nenhum papel sem lê-lo com atenção. Quando Eda foi embora, não consegui dormir por um longo tempo. A cama parecia grande demais, vazia demais sem Humbert. Relembrei nossa vida juntos, nem sempre fácil, mas sempre repleta de amor e respeito. Éramos parceiros em tudo, compartilhando alegrias e tristezas, apoiando um ao outro. Deb era o nosso orgulho, o nosso único filho. Sonhávamos muito em ter uma família grande, mas depois de um parto difícil, os médicos disseram que eu não poderia ter mais filhos. Então, colocamos tudo em Deb, nosso amor, nossas esperanças, nossos sonhos. Ele era um menino inteligente, ia bem na escola e foi para a faculdade. Quando decidiu se tornar corretor de imóveis, nós o apoiamos, embora Humbert secretamente desejasse que o filho seguisse seus passos e se tornasse eletricista. Tudo mudou quando ele conheceu Celine. Ela trabalhava como contadora no mesmo escritório onde Deb começou sua carreira, bonita, confiante, ambiciosa. Ela o encantou imediatamente, 6 meses depois, eles estavam noivos. Lembro-me de Humbert tentando alertar Deb, dizendo que se conheciam muito pouco, que não deveriam se precipitar. Mas Deb não lhe deu ouvidos. Ele estava apaixonado e cego. O casamento foi suntuoso por insistência de Celine. Ela queria que todos em Caldwell soubessem que ela se casaria com um jovem e promissor corretor imobiliário. Humbert e eu pagamos a maior parte das despesas, embora isso tenha afetado bastante nossas economias. Deb prometeu nos pagar quando se recuperasse, mas nunca o fez. E Celine nem sequer nos agradeceu. Depois do casamento, nós os víamos cada vez menos. Deb estava sempre ocupado com o trabalho, e Celine simplesmente não queria passar tempo conosco. Ela nos achava simples demais, não sofisticados o suficiente para o gosto dela. Eu a ouvi dizer às amigas que sua sogra era apenas uma ex-professora do ensino fundamental e seu sogro um simples operário de usina, como se houvesse algo de vergonhoso nisso. Humbert me disse para ignorar, que Celine ainda era jovem e mudaria com o tempo. Mas ela não mudou. Ao longo dos anos, ela só afastou Deb ainda mais de nós. E agora que Humbert se foi, estou sozinha contra os dois. Mas não vou desistir sem lutar. Esta casa é tudo que me resta da minha vida com Humbert, e não vou deixar que Celine ou qualquer outra pessoa a tire de mim. Com esse pensamento, finalmente adormeci, agarrada ao travesseiro de Humbert com força, ainda sentindo o cheiro dele. Fazia 2 semanas desde que enterramos Humbert, 2 semanas de vazio e silêncio. Eu vagava pela casa como um fantasma, tocando as coisas que ele e eu havíamos compartilhado por tantos anos, sua cadeira na sala de estar, sua xícara na prateleira da cozinha, seus copos na mesa de cabeceira. Todos esses objetos agora pareciam órfãos, como eu. Amanhã começava do mesmo jeito. Eu acordava, virava para o lado dele na cama e meu coração apertava ao perceber que ele tinha ido embora. Depois, havia o café na varanda, sozinha, e um longo dia pela frente que precisava de algo para preencher. Naquela manhã, decidi arrumar a garagem. Humbert sempre adiava essa tarefa, dizendo que a desorganização criativa é sinal de genialidade.
Agora, examinando suas ferramentas, separando pregos e parafusos por tamanho, senti-me estranhamente reconfortado. Era como se eu continuasse uma conversa com ele, inacabada quando ele estava vivo. A campainha tocou e me vi com uma caixa de cavilhas nas mãos. Corri para a porta, limpando as mãos empoeiradas no avental. Deb estava parado na porta com um saco de papel da padaria local. Bom dia, mãe. Ele sorriu e acenou com a sacola. Trouxe seus pãezinhos de canela favoritos. Era a terceira visita dele em uma semana, incomum para um filho que só ia à casa dos pais uma vez por mês, mais ou menos, e mesmo assim por pouco tempo. Obrigada. Deixei-o entrar. Eu ia fazer uma pausa. Estou arrumando a garagem. A garagem? Deb franziu a testa. Mãe, você não deveria estar fazendo um trabalho tão duro. Eu poderia ajudar com isso ou contratar alguém. Não é trabalho duro, Deb, dei de ombros. E preciso fazer alguma coisa. Na cozinha, coloquei a chaleira no fogo e peguei os pratos para os scones. Deb sentou-se à mesa, observando-me atentamente. Como você está lidando? Perguntou. Dia após dia, respondi honestamente. Às vezes melhor, às vezes pior. Celine e eu estamos muito preocupadas com você, mãe. Você está sozinha aqui. Coloquei as xícaras na mesa abruptamente. Estou bem, Deb. E não estou sozinha. Tenho vizinhos, amigos. Eda vem aqui quase todos os dias. Eda, ele bufou. Mãe, ela também tem 75 anos. O que ela pode fazer se você cair ou ficar doente, por exemplo? A mesma coisa que pessoas normais fazem, chamar uma ambulância. Serviu o chá. Deb, agradeço sua preocupação, mas não sou uma criança indefesa. Ele suspirou e pegou um scone. Celine e eu estamos conversando sobre isso, e achamos melhor você se mudar para cá. Temos um quarto de hóspedes. Tem vista para o jardim. Você ficará confortável lá? Tomei um gole de chá lentamente, pensando na minha resposta. O que vai acontecer com esta casa? Bem, Deb hesitou um pouco, poderíamos vendê-la. O mercado imobiliário está bom agora, e uma casa neste bairro valeria muito. Ou alugá-la. Vai te dar uma renda extra. Vender a casa? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Deb, esta é a casa da nossa família. Seu pai e eu colocamos nossos corações e almas nela. Cada canto guarda nossas memórias. Mãe, é só um prédio, ele deu de ombros. As lembranças ficarão com você onde quer que você viva. Não. Balancei a cabeça. Não vou vender a casa e me mudar. Deb pareceu irritado, mas rapidamente se recompôs. Tá bom, mãe. A decisão é sua, mas prometa pensar a respeito, tá? Celine está muito preocupada com você. Sério, não consegui evitar o sarcasmo. Celine, que em 12 anos de casamento nunca me convidou para sua casa sem motivo, que sempre encontrava um motivo para ir embora quando seu pai e eu íamos visitá-la. Mãe, isso não é justo, Deb franziu a testa. Celine sempre foi boa com você. Se é isso que você pensa. Eu não queria discutir. Era inútil abrir os olhos para alguém que não queria ver. Depois que Deb foi embora, voltei a arrumar a garagem, mas o clima estava arruinado. O que ele e Celine estavam aprontando? Por que insistiam tanto em vender a casa? Eda ligou naquela noite. Como vai, querida? O Deb veio aqui de novo, eu disse. Ele insiste que eu vá morar com eles e venda a casa. Você não fez? Claro que recusei. Esta casa é tudo que me resta do Ambert. Eu não gosto disso, resmungou Eda. Nunca vi o Deb cuidar tão bem de você. E agora, de repente, toda essa atenção. Eu também não gosto, concordei. Mas o que eles podem fazer? A casa está em meu nome e no do Ambert. Agora que ele se foi, é só minha. Tem certeza? Verificou as escrituras? Estive pensando. Tem tanta coisa para fazer desde que o Ambert morreu. Nem pensei em verificar a escritura da casa. Sabe,
acho que vou dar uma olhada amanhã, eu disse, só para ter certeza. No dia seguinte, Celine chegou sozinha, sem Deb. Isso era incomum. Ela geralmente evitava ficar sozinha comigo. Deb está em uma reunião com um cliente, explicou ela ao entrar em casa. Pensei em passar aqui para ver se você precisava de ajuda. Ela estava impecavelmente vestida como sempre, um terninho creme, brincos de pérola, o cabelo impecavelmente penteado. Olhando para ela, de repente percebi o quanto eu mesma estava desleixada, jeans velho, uma camiseta desbotada, cabelo preso num coque desleixado. Obrigada, mas eu consigo, eu disse enquanto a levava para a cozinha. Quero um chá? Não, obrigada. Ela sentou-se de pernas cruzadas à mesa. Adelaide, vim falar sobre a oferta do Deb de você vir morar conosco. Suspirei. Eu já tinha dito a ele que não queria me mudar. Mas por quê? Ela sorriu, mas seu olhar permaneceu frio. Pense nisso. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Precisa de manutenção e reparos constantes. Conosco, você estará bem cuidado. Nós cuidaremos de você. Não preciso que cuidem de mim, Celine, servi-me uma xícara de chá. Sei cuidar de mim mesma muito bem. Por enquanto, talvez, ela se inclinou para a frente. Mas e daqui a 1 ano? Em 2? Você não está ficando mais jovem, Adelaide, e a velhice pode chegar de repente. Um dia você ainda está ativa, e no outro não consegue subir as escadas sem ajuda. Se isso acontecer, vou contratar uma enfermeira, eu disse. Ou vou me mudar para uma casa de repouso. Mas, enquanto eu estiver sã, ficarei em casa. O rosto de Celine se contorceu de irritação por um instante, mas ela rapidamente se recompôs. Ótimo, disse ela, levantando-se. Posso ver que não chegaremos a um acordo hoje, mas pense na nossa proposta, ok? Deb e eu só queremos o que é melhor para você. Quando ela foi embora, fiquei sentado na cozinha por um longo tempo, pensando. Havia algo em sua visita que parecia falso, artificial, como se ela estivesse desempenhando o papel de nora carinhosa. Mas não era ali que seu coração estava. À noite, peguei a pasta que Ambert e eu guardávamos na escrivaninha da sala. Continha todos os documentos importantes, certidões de nascimento, certidões de casamento, seguro, escrituras do imóvel. Abri a pasta e comecei a folhear os papéis, mas não consegui encontrar o certificado de propriedade da casa em lugar nenhum. Que estranho. Eu me lembrava claramente de que estava lá. Ambert e eu ocasionalmente olhávamos a papelada, renovando o seguro. A última vez foi há cerca de 6 meses, quando decidimos renovar o seguro da casa. O certificado estava definitivamente lá. Então comecei a vasculhar freneticamente os papéis, verificar outras pastas, gavetas da secretária, nada. O certificado tinha sumido. Não podia ser coincidência. Primeiro, o comportamento estranho de Deb e Celine, suas ofertas insistentes de vender a casa, e agora os documentos desaparecidos. Decidi ligar para Eda, mas o telefone tocou antes que eu pudesse atender. Adelaide, era a voz do Deb. Como vai? Estou bem, eu disse, decidindo não mencionar os documentos desaparecidos. Celine passou aqui hoje. Sim, ela fez isso. Mãe, eu queria saber se você encontrou os documentos do seguro. Quero ver se o seu seguro está em ordem desde que o papai morreu. Então é isso. Eles estão procurando os papéis. Não, Deb. Eu não os vi, menti. Mas vou dar uma olhada e te aviso se encontrar. Certo, mãe. Mais uma coisa. A Celine e eu vamos jantar um pouquinho neste sábado. Nada especial, só alguns amigos. Gostaríamos que você viesse. Foi inesperado. Eles nunca tinham me convidado para suas festas antes. Vou pensar nisso, eu disse, cautelosa. Por favor, venha, ele soou insistente. Seria bom para você ir embora, e Celine quer muito que você esteja lá. Ok, eu vou, concordei, intrigado com o convite repentino. Depois de falar com Deb, liguei para Eda e contei sobre os documentos desaparecidos e o estranho convite para jantar. Cuidado, Adelaide, ela me avisou. Algo não está certo aqui.
Não assine nenhum papel, mesmo que digam que é apenas uma formalidade. No dia do jantar, coloquei meu melhor vestido, um azul escuro com pequenos botões de pérola, um presente de Ambert pelo nosso 40º aniversário. Eu queria parecer digna e confiante. A casa de Deb e Celine ficava no novo bairro de Caldwell, grande, moderna, com um gramado impecavelmente cuidado. Quando estacionei, já havia vários carros lá. Aparentemente, os convidados tinham chegado. Deb me recebeu na porta com um grande sorriso. Mãe, você está linda. Ele me deu um beijo na bochecha e me levou para a sala de estar, onde os convidados já estavam reunidos. Reconheci alguns deles, alguns vizinhos de Deb, um colega de trabalho e sua esposa. Mas havia também um homem desconhecido, de terno austero, me olhando atentamente. Adelaide, gostaria que você conhecesse Richard Davis, Celine o apresentou, aproximando-se com uma taça de vinho. Ele é um amigo nosso e advogado. Um advogado? Por que precisariam de um advogado em um jantar amigável? Prazer em conhecê-lo, disse Richard, apertando minha mão. Deb e Celine me falaram muito sobre você. Nada de ruim, espero, brinquei, mas fiquei tenso por dentro. O jantar foi tenso, apesar das tentativas de Celine de manter a conversa informal. Eu sentia o olhar de Richard em mim e notei Deb e Celine trocando olhares significativos. Depois da sobremesa, quando todos já tinham ido para a sala tomar café, Deb me puxou para um canto. Mãe, tem uma coisa importante que gostaríamos de conversar com a senhora, disse-lhe baixinho. O Richard está aqui para nos ajudar com algumas questões legais. Que tipo de problemas? Perguntei sem rodeios. Sobre a sua casa. Ele baixou os olhos. Achamos que você deveria nos dar a escritura para evitar problemas fiscais futuros. Richard já tem toda a papelada pronta. Então, o negócio é o seguinte. O jantar inteiro era para me convencer a dar a casa deles. Não, eu disse com firmeza. Não vou hipotecar a casa. Mas, mãe? Não, Deb. A casa é minha e vai continuar sendo minha. Fui em direção à saída, mas Celine bloqueou meu caminho. Adelaide, seja razoável. Sua voz era suave, mas seus olhos eram frios. Você não é mais jovem. É difícil para você manter uma casa tão grande. Nós só queremos ajudar. Ajudar? Olhei-a diretamente nos olhos. Ou ajudar a si mesma. Foi então que meu telefone tocou. Era Eda. Adelaide, você está aí? Sua voz soava preocupada. Estou ligando para saber se está tudo bem. Sim, eu já estava de saída, respondi, olhando para Celine. Chego em casa em 20 minutos. Contornei Celine e fui em direção à porta, mas Deb me alcançou no corredor. Mãe, espera. Ele agarrou minha mão. Você não entende. Precisamos desta casa. Estamos endividados. O banco pode tomar nossa casa se não encontrarmos o dinheiro. Parei, atordoada com a confissão dele. E foi por isso que você decidiu tomar minha casa em vez de simplesmente pedir ajuda? Sabíamos que você não concordaria em vendê-lo. Sua voz tremeu. Você sempre foi tão teimoso. Teimosa? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Deb, esta é a casa em que você cresceu, o lar que seu pai e eu construímos para você. E você está me chamando de teimosa porque eu não vou desistir dela? Foi então que Celine saiu para o corredor. Ela não sabia que Deb já havia se confessado para mim. Deb, você preparou esses documentos? Perguntou ela. Precisamos que ela os assine hoje. O tabelião nos espera amanhã às 10. Ela hesitou ao ver a minha expressão. Que documentos, Celine? Perguntei baixinho. A transferência da casa ou uma declaração de incapacidade? Celine empalideceu, mas rapidamente se recompôs. Não seja ridícula, Adelaide. Ela tentou sorrir. Só estamos cuidando de você. Se importa, sorri amargamente. Sabe, Celine, você sempre foi uma péssima atriz. Eu percebi isso desde o começo. Você não se casou com Deb porque o amava, mas porque ele era promissor.
E você sempre olhou para mim e para Ambert como um empecilho, como algo a ser superado. Mãe, exclamou Demby. Como você pode dizer isso? Porque é verdade. Virei-me para ele. E, lá no fundo, você também sabe. Ela nunca nos amou, Demby. Nem a mim, nem ao seu pai. E agora ela o convenceu a trair a memória do seu pai e a enganar a sua própria mãe por dinheiro. Abri a porta e saí sem olhar para trás. Ao entrar no carro, senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva. Quando cheguei em casa, Eda já estava esperando, sentada na varanda com seu gato no colo. Eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo, disse ela ao ver meu rosto. O que eles fizeram? Contei ela tudo sobre o advogado, sobre os papéis, sobre a confissão de Demby. Esses canalhas, exclamou Eda. O que você vai fazer? Olhei para minha casa aconchegante, querida, cheia de lembranças. A casa que Ambert e eu tínhamos construído com nossas próprias mãos. Vou lutar, disse eu com firmeza. Não vou deixar que a atirem de mim. Essa é a minha Adelaide, Eda me abraçou. E eu estarei lá para você, não importa o que aconteça. Não consegui dormir por um longo tempo naquela noite, pensando em Demby e Celine, nos planos deles de tomar conta da minha casa. O que fariam em seguida? Tentariam falsificar minha assinatura ou pensariam em outra maneira? De uma coisa eu tinha certeza, eles não iriam parar, e eu precisava estar pronto para o próximo movimento deles. Acordei ao amanhecer, determinada a descobrir as coisas. Depois de conversar com Demby e Celine ontem à noite, não tive dúvidas de que eles estavam realmente tentando tomar conta da minha casa. Mas como? O que eles estavam tramando? Preparando o café às pressas, voltei para a secretária da sala. Na pressa de ontem, talvez eu tivesse deixado passar alguma coisa. As escrituras da casa deviam estar aqui em algum lugar. Revisei metodicamente as pastas, abrindo gavetas, verificando cada envelope. Nada. A certidão de registro de imóveis havia sumido, assim como uma cópia do testamento de Ambert. Restaram apenas os documentos do seguro, contas de serviços públicos e antigas declarações de imposto de renda. De repente, lembrei-me dos documentos do seguro que Demby e Celine me trouxeram para assinar logo após o funeral de Ambert. Eles diziam que era necessário reemitir o seguro após a morte dele. Eu estava tão triste que mal olhei para eles antes de assinar. Um arrepio percorreu minha espinha. Não eram realmente documentos do seguro? E se tivessem me enganado para assinar outra coisa? Corri para o telefone e disquei um número. Preciso da sua ajuda, disse assim que ela atendeu. Você poderia me levar ao cartório? Preciso verificar a escritura da casa. Claro, querida. Chego aí em 20 minutos, disse Eda sem mais delongas. É isso que é um verdadeiro amigo. Vesti-me rapidamente, escolhendo um terno azul escuro, o mesmo que eu usava em reuniões de pais e professores. Isso me deu a confiança de que eu precisava naquele momento. Eda chegou em seu velho buick exatamente 20 minutos depois. Você parece uma mulher pronta para lutar, ela disse quando entrei no carro. Estou sim, assenti. Tenho quase certeza de que Demby e Celine falsificaram minha assinatura em alguns documentos. Preciso descobrir exatamente o que eles estão tramando. Na saída, contei a Eda sobre os documentos desaparecidos e minhas suspeitas sobre os documentos do seguro que assinei depois do funeral. Essa é uma acusação grave, Adelaide, Eda franziu a testa. Falsificar documentos é crime. Eu sei, suspirei. É por isso que precisamos de provas. O Sr. Green, nosso tabelião, deve ter cópias de todos os documentos importantes relacionados à casa. O Sr. Green era tabelião em Caldwell havia mais de 30 anos. Ele havia autenticado todos os meus documentos e os de Ambert, desde a nossa certidão de casamento até o nosso testamento. Seu escritório ficava em um antigo prédio de tijolos no centro da cidade, perto da praça. Quando paramos, notei um carro conhecido no estacionamento, o Lexus prata do Demby. Meu coração apertou. Então, eles já estavam aqui. Olha, apontei para o carro. Eles já estão no cartório. O que fazemos? Perguntou Eda, olhando para mim ansiosamente.
Vamos entrar e descobrir o que eles estão fazendo, eu disse firmemente. Subimos ao segundo andar e chegamos a uma porta com uma placa que dizia Richard Green, tabelião público. Através do vidro fosco, podíamos ver as silhuetas de várias pessoas lá dentro. Prontos? Sussurrou Eda. Assenti e abri a porta. Uma jovem recepcionista estava sentada na recepção, e a porta do escritório do Sr. Green estava entreaberta. Vozes vinham de lá. Senhora Birdvistle, exclamou a secretária, surpresa. A senhora tem um compromisso? Não, mas preciso ver o Sr. Green imediatamente, respondi com firmeza. E sem esperar por uma resposta, fui até a porta. Quando abri a porta, congelei na soleira. O Sr. Green estava sentado à grande escrivaninha de carvalho, com Deb Celine à sua frente. Havia alguns papéis na frente deles. Mãe, Deb deu um pulo, com o rosto pálido. O que você está fazendo aqui? Eu poderia perguntar a mesma coisa, disse friamente, entrando no escritório. Eda me seguiu. Senhora Birdvistle, disse o Sr. Green, perplexo. Eu não a esperava hoje. Aparentemente. Fui até a mesa e olhei os papéis. Era a escritura de transferência de propriedade da casa. Minha casa. E eles tinham a minha assinatura. O que é isso? Apontei para os papéis, sentindo uma onda de raiva crescendo dentro de mim. O Sr. Green tossiu. São escrituras de doação da sua casa para o seu filho e a esposa dele. O senhor não sabia? Não, interrompi-o, eu nunca concordei em doar minha casa. Esta assinatura, indiquei o documento com o dedo, é falsa. Mãe, Deb se levantou, com a voz trêmula. Você não entende. Ah, eu entendo perfeitamente, interrompi-o, você e a Celine estão tentando me enganar para assumir a minha casa. Primeiro, vocês tentaram me convencer a morar com vocês e, como isso não funcionou, decidiram falsificar documentos. Adelaide, interrompeu Celine com um sorriso forçado, você entendeu tudo errado. A gente só queria. Poupe-me das suas explicações, Celine. Virei-me para o Sr. Green. Sr. Green, declaro, para registro, que nunca assinei nenhuma escritura da casa. Esta assinatura é falsa. O Sr. Green olhou para mim atentamente, depois para os documentos, depois para Deb Celine. Um silêncio pesado pairou na sala. Senhor e senhora Birdvistle, disse-lhe por fim, virando-se para Deb Celine, esta é uma acusação gravíssima. Se a senhora Birdvistle Sênior alegar que não assinou estes documentos, não podemos prosseguir com o processo de reconhecimento de firma. Mas ela fez, exclamou Celine, perdendo a paciência. Temos provas. Que tipo de prova? Perguntei. Aqueles documentos de seguro que você me deu para assinar depois do funeral de Ambert? Eram as escrituras de doação. Pela expressão de culpa no rosto de Deb, percebi que tinha acertado em cheio. Mãe, a gente só queria te manter segura, murmurou ele. Você está sozinha numa casa tão grande. Mentiroso, eu disse baixinho. Você está mentindo, Deb. Você precisava de dinheiro e decidiu consegui-lo vendendo a minha casa. Mas primeiro, você tinha que tomar posse dela. Celine se endireitou, com um rosto sério. Sim, precisamos de dinheiro. Estamos endividados, Adelaide. O banco está ameaçando executar a hipoteca da nossa casa. Achávamos que você entenderia e ajudaria seu filho. Mas você sempre foi egoísta. Sou egoísta? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Eu, que dediquei a minha vida inteira à minha família. Que trabalhei com Ambert para economizar cada centavo para que Deb pudesse ir para a faculdade. Quem pagou pelo seu casamento, mesmo que isso tenha custado caro às nossas economias? Senhora Birdvistle, o Sr. Green levantou a mão, tentando acalmar a situação. Vamos todos nos acalmar e esclarecer isso. Se a senhora alegar que não assinou estes documentos, podemos verificar a assinatura. Tenho amostras da sua assinatura em outros documentos. Certo, assenti. E também gostaria de cópias de todos os documentos relacionados à minha casa. Os originais sumiram da minha casa. Desaparecido, o Sr. Green ergueu as sobrancelhas. Isso é sério. Sim. Olhei diretamente para Deb Celine.
Alguém os roubou da minha secretária, e acho que sei exatamente quem. Debbie baixou os olhos, incapaz de suportar meu olhar. Celine, por outro lado, me lançou um olhar desafiador. Senhor Green, eu disse, quero denunciar uma tentativa de fraude. Essas pessoas tentaram me enganar e roubar meus bens falsificando minha assinatura. Mãe, você não pode estar falando sério. Debbie parecia assustado. Nós somos sua família. Família não faz isso, Debbie, balancei a cabeça. Família não engana uns aos outros por dinheiro. O Sr. Green parecia muito sério. Senhora Birdvistle, se a senhora tem certeza das suas acusações, devo informá-la de que falsificação é crime. Gostaria de ir à polícia? Olhei para Debbie, meu único filho, aquele que eu amava mais que a própria vida, e para Celine, a mulher que o havia tirado de mim e de Ambert, e agora tentava tomar nossa casa. Sim, respondi com firmeza. Quero ir à polícia. Mãe, não. Debbie agarrou minha mão. Por favor, vamos conversar. Explicaremos tudo. Explicar o quê? Soltei a mão. Como você planejou me deixar sem teto? Como você falsificou minha assinatura? Como você roubou documentos da minha casa? Não teríamos deixado você sem teto, argumentou Debbie, acaloradamente. Você teria um quarto na nossa casa até o banco tirar isso de você também. Dei um sorriso amargo. E depois? Um asilo? Celine de repente recolheu os papéis da mesa. Essa conversa é inútil. Vamos embora. Ah, não. Eda, que até então estivera em silêncio, bloqueou sua passagem. Você não vai a lugar nenhum com esses papéis. Afaste-se, velha. Celine cerrou os dentes. Celine, exclamou Debbie. O que você está fazendo? O que você deveria ter feito desde o início, ela se virou para ele. Sua mãe nunca concordará em nos ajudar. Ela sempre foi contra mim, contra nós. Ela se importa mais com esta velha casa do que com o próprio filho. Isso não é verdade, balancei a cabeça. Eu te amei, Debbie, a vida toda. E ainda te amo. Mas não vou deixar você me enganar e roubar o que é meu por direito. Acalmem-se todos, por favor, disse o Sr. Green, levantando-se da mesa. Senhora Birdvistle Jr., por favor, coloque os documentos na mesa. Eles permanecerão aqui até que as circunstâncias sejam esclarecidas. Celine hesitou por um segundo, depois jogou os papéis na mesa e voltou para a janela, cruzando os braços sobre o peito. Vou chamar a polícia, disse o Sr. Green, pegando o telefone. Não, espera. Debbie parecia desesperado. Mãe, por favor. Vamos resolver isso em família, sem a polícia. Olhei para o meu filho, para os seus olhos suplicantes, e senti meu coração se partir de dor, mas não podia deixá-los escapar impunes. Não depois do que tentaram fazer. Sr. Green, faça a ligação, eu disse com firmeza. Enquanto o Sr. Green falava com a polícia, um silêncio pesado pairava no escritório. Debbie estava sentado de cabeça baixa. Celine andava nervosamente de um lado para o outro perto da janela, e Eda e eu ficávamos perto da porta para que ninguém pudesse sair. A polícia estará aqui em 10 minutos, anunciou o Sr. Green, desligando o telefone. Enquanto isso, gostaria de verificar as assinaturas nos papéis. Ele pegou outros papéis com a minha assinatura do armário e começou a compará-los cuidadosamente com a assinatura na escritura de doação. Sim, há diferenças claras, assentiu após um breve exame. A assinatura na escritura de doação parece falsificada. Claro, é falso, caminhei até a mesa. Eu nunca assinei esses papéis. Não, você não fez isso, exclamou Celine. Ela mesma os assinou depois do funeral de Ambert. Nós só não explicamos completamente a ela o que eram. Você acabou de admitir que cometeu um engano, Celine, eu disse baixinho. E esse engano tem um nome legal, fraude. Eu não admiti nada. Ela se virou novamente para a janela. 10 minutos de espera pareceram uma eternidade. Finalmente, bateram à porta e 2 policiais, um homem de meia-idade e uma jovem, entraram. Policial Jenkins, o homem se apresentou. Recebemos uma denúncia de possível fraude. O Sr. Green explicou brevemente a situação,
mostrando documentos com assinaturas falsas. Senhora Birdvistle, o policial se virou para mim. A senhora está dizendo que não assinou esses documentos? Sim, assenti. Eu nunca concordei em doar minha casa. Essas pessoas, apontei para Deb e Celine, me enganaram para assinar, dizendo que eram documentos de seguro depois que meu marido morreu. Essa é uma acusação séria. O policial franziu a testa. Senhor e senhora Birdvistle, o que os senhores têm a dizer em sua defesa? Deb permaneceu em silêncio, olhando para o chão. Celine, por outro lado, endireitou-se e olhou para o policial com ar desafiador. Isso é um mal-entendido familiar, policial, disse ela friamente. Minha sogra simplesmente esqueceu o que assinou. Ela é uma senhora idosa e, após a morte do marido, sua memória nem sempre é confiável. O quê? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Você está me acusando de demência? Só estou constatando os fatos, Adelaide, Celine deu de ombros. Você anda esquecendo muitas coisas ultimamente. É mentira, interveio Eda. Adelaide está com saúde perfeita e tem memória perfeita. Posso atestar isso como amiga íntima dela. Policial, o Sr. Green estendeu os papéis ao policial. Eu comparei as assinaturas e, na minha opinião, a assinatura na escritura de doação não corresponde à assinatura original da Sra. Birdvistle. O policial Jenkins examinou os papéis e assentiu. Concordo. Há diferenças claras aqui. Senhor e senhora Birdvistle, vou ter que pedir que venham conosco à delegacia para depor. O quê? Celine pareceu chocada. Você não pode nos prender. Isto não é uma prisão, senhora, respondeu o policial calmamente. Só queremos o seu depoimento sobre o caso. Se tudo estiver como a senhora diz e for apenas um mal-entendido, a senhora estará livre em breve. Deb finalmente ergueu os olhos e olhou para mim. Havia súplica em seu olhar, desespero e vergonha. Mãe, sua voz tremia, desculpe-nos. Não queríamos que as coisas acabassem assim. Estamos desesperados. O banco está ameaçando executar a hipoteca da nossa casa. Temos dívidas enormes. Cala a boca, Deb, sibilou Celine. Não diga nada sem um advogado. Mas Deb pareceu não ouvi-la. Foi ideia da Celine, continuou ele. Ela disse que ninguém descobriria, que você nem notaria os documentos trocados. Eu sabia que era errado, mas estávamos desesperados por dinheiro. Chega! Celine parecia furiosa. Você está estragando tudo. Não, Celine, disse Deb baixinho. Foi você quem estragou tudo. Você e sua ganância. O policial Jenkins fez um sinal para sua parceira, e ela caminhou até Celine. Senhora Birdvistle, por favor, venha conosco, disse ela com firmeza. Eu não vou a lugar nenhum com você, Celine tentou se afastar, mas o policial bloqueou seu caminho. Senhora, se a senhora se recusar a cooperar, seremos forçados a prendê-la por desobedecer a um policial, disse ela calmamente. Celine congelou, seus olhos faiscando. Tudo bem, sibilou ela finalmente. Eu vou com você, mas meu advogado me encontrará lá. O policial Jenkins se virou para mim. Senhora Birdvistle, vamos precisar do seu depoimento também. A senhora pode vir conosco agora ou vir mais tarde, quando for conveniente para você. Eu venho mais tarde, eu disse, cansado. Preciso de um tempo. Claro, assentiu o oficial. Esperaremos por você até às 6 da tarde. Quando a polícia levou Deb e Celine, éramos apenas eu, Eda e o Sr. Green. Senhora Birdvistle, o Sr. Green parecia genuinamente chateado, peço desculpas. Não verifiquei a autenticidade da sua assinatura com cuidado suficiente. O erro foi meu. Não foi sua culpa, Sr. Green, balancei a cabeça. O senhor não poderia imaginar que meu próprio filho era capaz de uma coisa dessas. Mesmo assim, sinto-me responsável. Ele puxou uma pasta do armário. Aqui estão cópias de todas as escrituras da sua casa. A escritura, o testamento do seu marido, todos os documentos necessários. Recomendo que você os guarde em um lugar seguro, talvez em um cofre. Obrigada, peguei a pasta. Obrigada por confiar em mim.
Conheço você e sua família há muitos anos, Sra. Birdvistle, disse-lhe suavemente. E sei que você é uma mulher honesta. Saí do cartório e desci lentamente as escadas. Sentia-me devastada, como se todas as minhas forças tivessem me abandonado. Você está bem? Eda perguntou quando entramos no carro. Não, respondi honestamente. Meu filho tentou me enganar para roubar minha casa. Como posso ficar bem? Não é sua culpa, Adelaide, Eda apertou minha mão. Você fez a coisa certa. A coisa certa? Sorri amargamente. Acabei de mandar meu próprio filho para a polícia. Humbert jamais me perdoaria por isso. Humbert teria entendido, disse Eda com firmeza. Ele sempre valorizou a honestidade e a justiça, e não teria aprovado o que Dembe e Celine fizeram. Assenti, segurando as lágrimas. Me leva para casa, Eda. Eu só quero ficar sozinha. Tem certeza? Ela parecia preocupada. Posso ficar com você? Não, balancei a cabeça. Preciso de tempo para pensar nas coisas, decidir o que fazer a seguir. Eda concordou relutantemente e me levou para casa. Antes de ir embora, ela me abraçou e prometeu me ligar hoje à noite. Sozinho, caminhei lentamente pela casa, tocando em objetos familiares, relembrando os momentos associados a cada um. Aqui nesta sala de estar, Dembe deu seus primeiros passos. Aqui nesta cozinha, comemoramos sua entrada na faculdade. Aqui neste jardim, Humbert o ensinou a andar de bicicleta. Como chegamos ao ponto em que meu único filho tentou me enganar para roubar minha casa? Às 6 da tarde, cheguei à delegacia, como prometido. O policial Jenkins me recebeu e me acompanhou até uma sala de interrogatório, onde contei tudo o que sabia sobre a tentativa de Dembe e Celine de tomar posse da minha casa. Você quer prestar queixa formal? Ele perguntou quando terminei. Fiquei em silêncio por um longo tempo, pensando nas consequências. Se eu prestasse queixa, Dembe e Celine poderiam acabar na cadeia, meu único filho atrás das grades. Será que Humbert poderia me perdoar por isso? Mas se eu não prestasse queixa, o que os impediria de tentar de novo? E se fossem mais cuidadosos da próxima vez? Sim, respondi finalmente com firmeza. Quero prestar queixa por tentativa de fraude. O policial Jenkins assentiu e começou a preencher o formulário. Sra. Birdvistle, tem certeza? Esta é a sua família. Famílias não deveriam fazer isso umas com as outras, respondi baixinho. E eu tenho que me proteger e proteger minha casa. Depois de assinar os papéis necessários, saí da delegacia sentindo-me estranhamente aliviado. Eu tinha feito o que precisava fazer, proteger a mim mesmo e a memória de Humbert da traição. Em casa, sentei-me na varanda, observando o pôr do sol. O vento farfalhava as folhas do bordo que Humbert e eu havíamos plantado no ano em que Dembe nasceu. Quanta esperança depositávamos em nosso filho. Quanto amor havíamos depositado nele. Um telefonema me tirou dos meus devaneios. Era Eda. Você apresentou queixa? Ela perguntou sem rodeios. Sim, respondi. Eu tive que fazer isso. Você fez a coisa certa, Adelaide, disse Eda, confiante. Eles têm que responder por seus atos. Eu sei, suspirei. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Vai ficar mais fácil com o tempo, disse ela suavemente. Você é uma mulher forte, Adelaide. Você vai superar isso. Depois da minha conversa com Eda, sentei-me na varanda por um longo tempo, pensando no futuro. E agora? Como você continua sabendo que seu único filho a traiu? Mas, no fundo, eu sabia que conseguiria lidar com isso. Eu havia sobrevivido à morte de Humbert e sobreviveria a isso. Eu protegia meu lar, minha vida com Humbert, nossas memórias, e ninguém, nem mesmo meu próprio filho, tinha o direito de tirar isso de mim. Sentei-me na cozinha, mexendo distraidamente o chá frio. Fazia 3 dias que eu denunciara meu filho à polícia, e o mundo ao meu redor ainda parecia irreal, como se eu estivesse observando de fora. Pensamentos pesados e indesejados me atormentavam dia e noite. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que eu tinha tratado Dembe com muita dureza? Será que eu deveria ter lhe dado outra chance? Mas cada vez que as dúvidas começavam a me dominar, eu me lembrava do rosto dele no cartório, não de remorso, mas de medo.
Medo de ser pego, não do que tinha feito. E do rosto de Celine, frio, calculista, quase malicioso. Eles planejavam me roubar a casa, o único lugar onde a memória de Ambert vive. Não, eu fiz a coisa certa. O telefone tocou, me tirando dos meus devaneios. Eu não queria falar com ninguém, mas atendi. Poderia ter sido a Eda. Sim, respondi cansadamente. Senhora Birdvistre, ouviu-se uma voz masculina desconhecida. Aqui é o Arrin Twelvetries, repórter do Caldwell Times. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a situação do seu filho. Desliguei antes que ele terminasse. É claro que o jornal local não poderia deixar de noticiar uma notícia dessas, um respeitado corretor de imóveis e sua esposa sendo acusados de tentativa de fraude pela própria mãe. O telefone tocou novamente, mas não me dei ao trabalho de atender. Em vez disso, fui até a janela. Era um dia claro de outono lá fora, o sol iluminando as folhas coloridas do meu jardim. Ambert sempre amou essa época do ano. O outono é quando a natureza mostra como pode ser lindo desapegar, costumava dizer. Sorri com a lembrança, mas o sorriso logo desapareceu. Como posso deixar de trair meu único filho? O toque da campainha me fez estremecer. Eu não esperava visitas e não tinha certeza se queria ver alguém. Aproximando-me cautelosamente da porta, olhei pelo olho mágico. Deb estava parado na soleira. Meu coração apertou. Eu não estava pronto para aquele encontro, nem agora, nem tão cedo. Mas ele era meu filho, acontecesse o que acontecesse. Mãe, eu sei que você está em casa, sua voz soou abafada através da porta. Por favor, abra a porta. Precisamos conversar. Respirei fundo e abri a porta, mas não tirei a corrente. O que você quer, Deb? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele parecia exausto, olheiras, barba por fazer, roupas amassadas, nada parecido com o corretor de imóveis impecavelmente vestido que sempre fora. Mãe, por favor, havia um olhar suplicante em seus olhos. Deixe-me explicar. Eu cometi um erro terrível, eu sei, mas não queria te machucar. Hesitei por um instante, depois removi a corrente e abri a porta. Você tem 5 minutos, disse eu, deixando-o entrar. Fomos para a cozinha, onde apontei silenciosamente para uma cadeira. Fiquei em pé, com os braços cruzados sobre o peito. Pode falar, eu disse. Deb abaixou a cabeça, organizando os pensamentos. Mãe, eu sei que o que Celine e eu fizemos foi imperdoável, começou ele. Mas você precisa entender, estávamos desesperados. O banco estava ameaçando executar a hipoteca da nossa casa. Tínhamos dívidas enormes. E foi por isso que você decidiu roubar minha casa, interrompi. Para me deixar sem um teto? Não. Ele olhou para mim. Nós nunca te deixaríamos sem teto. Você teria um quarto na nossa casa. Nós cuidaríamos de você até vendermos sua casa e pagarmos nossas dívidas. E depois? Quando eu fosse um fardo para você? Mãe, não é bem assim, Deb parecia genuinamente chateado. Tínhamos boas intenções. Esta casa é grande demais para você sozinha. Precisa de manutenção constante. Depois que o papai morreu, a gente só ficava preocupado com você. Sério? Eu fui sarcástico. Então, em vez de falar comigo honestamente, você decidiu falsificar documentos e roubar minha casa. Foi ideia da Solen, disse Deb baixinho. Ela disse que você era teimoso demais, que nunca concordaria em vender a casa de bom grado, que era a única maneira de ajudar você e a nós. Solen sempre se importou apenas consigo mesma. Balancei a cabeça. E você deixou que ela te manipulasse, traísse sua própria mãe. Eu cometi um erro, ele abaixou a cabeça. Um erro terrível. E estou pronto para responder por isso. Mas mãe, ele olhou para mim suplicante. Por favor, leve o depoimento da polícia. Se isso for a julgamento, minha carreira estará acabada. Ninguém confiaria um acordo a um agente condenado por fraude. É isso. Ele não veio se desculpar. Ele veio me pedir para salvar a carreira dele. Você está pensando na sua carreira? Perguntei lentamente. Depois do que você fez, você está preocupado com a sua carreira?
Mãe, entenda, é tudo o que eu tenho. Ele parecia desesperado. Se eu perder minha carteira de motorista, como vou ganhar dinheiro? Como vou sustentar minha família? Uma família? Sorri amargamente. Você traiu sua família, Dembe. A mim e à memória do seu pai. Por quê? Por dinheiro e por aquela mulher que nunca amou você nem nós. Isso não é verdade. Ele pulou da cadeira. Celine me ama. Ela é só prática. Ela queria proteger nossa família, nosso lar. Às custas da minha casa, balancei a cabeça. Não, Dembe. Não vou levar o depoimento. Você e Celine têm que responder pelo que fizeram. Você não entende. A voz dele tremeu. Se isso for a julgamento, Celine também pode ser condenada. Ela pode acabar na prisão. É isso que você quer? É isso que você quer? Perguntei calmamente. Quando você planejou me enganar e tomar minha casa? Dembe ficou em silêncio, incapaz de encontrar uma resposta. Vá embora, Dembe. Apontei para a porta. Estou cansado e não tenho mais nada a lhe dizer. Mãe, por favor. Ele deu um passo em minha direção. Era para o seu próprio bem. Você estaria morando conosco, sob nossos cuidados. Não teria que se preocupar com contas, com reparos, com liberdade, com dignidade, com o direito de decidir sobre a minha própria vida. Acrescentei, vá embora. Ele me olhou por um longo momento, depois assentiu lentamente e se dirigiu para a porta. Na soleira, virou-se. Eu te amo, mãe, disse baixinho. Não importa o que aconteça, e sempre amarei. Quando a porta se fechou atrás dele, afundei na cadeira, sentindo as lágrimas finalmente brotarem. Chorei longa e amargamente, lamentando não apenas a traição do meu filho, mas o vínculo entre nós que parecia ter se rompido irrevogavelmente. À noite, Eda ligou. Ela soube imediatamente pela minha voz que algo estava errado. Dembe esteve aqui, eu disse, e isso foi o suficiente. Já vou aí, disse Eda com firmeza. E vou trazer vinho, muito vinho. Meia hora depois, estávamos sentados na sala de estar com taças de vinho tinto, e eu lhe contava sobre a visita de Dembe. Então, ele veio pedir que você retirasse sua inscrição, disse Eda, pensativa, quando terminei. Para salvar sua carreira e Solem de uma possível prisão. Assenti. Nenhuma palavra de remorso genuíno, apenas zelando por si mesmo e pelos próprios interesses dela. A maçã não cai longe da árvore, começou Eda, mas parou de repente ao ver minha expressão. Desculpe, Adelaide. Eu não quis dizer isso. Está tudo bem, eu disse com um aceno de mão. Você tem razão. Dembe sempre foi um pouco egoísta, mas nunca pensei que ele fosse capaz de tamanha traição. É influência da Solem, disse Eda com convicção. Ela sempre foi gananciosa por dinheiro e status. Lembra como ela insistiu que o casamento fosse no Blue Cross, o restaurante mais caro da cidade, e como depois correu o boato de que a conta nunca foi paga integralmente? Assenti, lembrando. Solem sempre quis viver a vida de luxo, mesmo que os meios não permitissem. Falando em Solem, Eda se inclinou na minha direção. Você ouviu o que ela anda falando de você na cidade? Não, fiquei tensa. O quê? Ela está espalhando boatos de que você está com demência. O rosto de Eda se fechou. Ela disse que você anda esquecido desde que Humberto morreu, que assinou a escritura de doação e depois se esqueceu. O quê? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Como ela ousa? Não é só isso. Eda tomou um gole de vinho. Ela também disse que você e Dembe discutiram a possibilidade de você se mudar para uma casa de repouso porque estava ficando difícil para você morar sozinha, e que, quando descobriu, decidiu se vingar inventando uma história sobre falsificação de documentos. Senti o sangue subir ao meu rosto de raiva. É mentira. Uma mentira deslavada. Eu sei. Eda apertou minha mão. E a maioria das pessoas que te conhece sabe que é mentira também. Mas Solem sabe ser convincente. E algumas pessoas estão começando a duvidar. O que devo fazer? Eu me senti impotente diante dessa calúnia. Como posso combater esses boatos?
Para começar, disse Eda com firmeza, você precisa de um bom advogado, não apenas para se defender no caso de fraude, mas também em um possível processo por difamação contra Solem. Um advogado? Suspirei. Nunca pensei que teria que contratar um advogado contra o meu próprio filho. Não contra o seu filho, corrigiu Eda. Contra os bandidos que tentaram roubar a sua casa. O fato de um deles ser seu filho é lamentável, mas não muda a natureza das ações deles. Ela estava certa, claro, mas isso não tornou as coisas mais fáceis. No dia seguinte, Eda chegou novamente, desta vez com um cartão de visita. Marianne Willen, disse ela, estendendo o cartão. A melhor advogada de família de Caldwell. Marquei uma consulta com ela hoje às 15 horas. Eda, não sei, comecei, mas ela me interrompeu. Adelaide Birdvistle, você vai a esta reunião, disse ela com a voz firme. Não vou deixar você ficar aqui e deixar Solem arruinar sua reputação. Você passou a vida inteira cuidando dos outros. Ambert, Denby, seus alunos. Está na hora de você cuidar de si mesma. Eu sabia que ela estava certa. E às 3 da tarde, já estávamos sentados no escritório de Marianne Willen, uma mulher enérgica na casa dos 50 anos, com olhar aguçado e queixo determinado. Senhora Birdvistle, disse ela depois de ouvir minha história. Seu caso é bastante claro. Temos o laudo do tabelião de assinatura falsificada. Temos o depoimento de testemunhas. E, se entendi corretamente, seu filho confessou o que fez quando a visitou. Sim, concordei, mas ele insistiu que era para o meu próprio bem. Uma desculpa clássica para traidores, Marianne balançou a cabeça. Eles sempre se convencem de que estão agindo no melhor interesse da vítima. Isso os ajuda a lidar com a culpa. E quanto aos boatos que Solem está espalhando, perguntou Eda. Sobre Adelaide ter demência. Essa é uma acusação séria. Marianne franziu a testa. Se pudermos provar que a senhora Birdvistle Jr. está deliberadamente espalhando informações falsas para desacreditá-la, podemos entrar com um processo por difamação. Mas, para isso, precisamos de testemunhas que confirmem que ouviram os boatos diretamente dela. Todo mundo se conhece em Caldwell, disse Eda. Tenho certeza de que podemos encontrar essas testemunhas. Ótimo, Marianne assentiu. Enquanto isso, recomendo que você faça um exame médico com um neurologista, um teste cognitivo completo para confirmar que você não tem sinais de demência ou outro comprometimento cognitivo. Isso seria uma prova importante a seu favor. Eu farei isso, disse com firmeza. Eda e eu saímos do escritório de Marianne, e senti uma onda de determinação crescendo dentro de mim. Não deixarei Solem arruinar minha reputação. Não deixarei que tirem minha casa de mim. Eu lutarei. A primavera chegou a Caldwell, trazendo consigo o aroma das macieiras em flor e uma brisa morna. Já se passaram 6 meses desde o dia em que encontrei Denby e Celine no cartório. 6 meses de audiências judiciais, depoimentos, espera nervosa, e agora finalmente havia acabado. Sentei-me na varanda da minha casa, a casa que agora era oficial e irrevogavelmente minha. O tribunal havia decidido que a escritura de doação havia sido falsificada, e as ações de Denby e Celine constituíram tentativa de fraude. Eles receberam penas suspensas e multas pesadas. O que mais importava para mim era que a verdade prevalecesse. Eda trouxe uma limonada e sentou-se ao meu lado na cadeira de vime. No que você está pensando? Perguntou ela, me entregando um copo. Em como as coisas mudaram, respondi, tomando um gole da bebida gelada. 6 meses atrás, pensei que tinha perdido tudo. Ambert, meu filho, talvez até minha casa. E agora você tem liberdade, Eda concluiu por mim. E novas oportunidades. Ela estava certa. Aqueles 6 meses me mudaram. A dor da traição de Denby não havia desaparecido completamente. Era improvável que algum dia desaparecesse, mas eu havia aprendido a conviver com ela. Fiquei mais forte, mais confiante, o mais importante, percebi que minha vida não terminou com a morte de Humberto ou com a traição do meu filho. Ela apenas entrou em uma nova fase. Você já decidiu o que vai fazer com a casa? Perguntou Eda, olhando para o jardim onde minhas rosas favoritas estavam florescendo. Sim, concordei. Vou vendê-lo. Eda ergueu as sobrancelhas, surpresa.
Sério? Mas você lutou tanto por ele. Eu lutei pelo direito de decidir o seu destino, expliquei. Não para passar o resto da minha vida aqui. Muitas lembranças, Eda, boas e ruins. Preciso seguir em frente. E para onde você vai se mudar? Sorri. Sabe aquele pequeno condomínio ao lado da sua floricultura? Tem um apartamento no segundo andar à venda lá, com varanda com vista para o parque. Os olhos de Eda brilharam. Você vai morar perto de mim? Que maravilha! Achei que era hora de me mudar para mais perto do centro da cidade. É longe demais de tudo. Eu poderia ir a pé até as lojas, os cafés, a biblioteca e, claro, até a sua loja. Talvez eu te ajude com as flores, se você deixar. Eu deixaria? Eda riu. Eu sonhei com isso. Minhas costas não são mais o que eram, e nunca se pode contar com ajudantes estudantis. Estávamos quietos, aproveitando o dia quente de primavera e a companhia um do outro. E o Demby? Perguntou Eda finalmente. Ele ainda está tentando entrar em contato com você? Suspirei. O Demby tinha tentado muito entrar em contato desde o julgamento. Ele ligou, enviou cartas de desculpas e até apareceu na minha porta uma vez com um buquê de flores. Mas eu não estava pronta para perdoá-lo. Provavelmente nunca estarei. Sim, ele ligou semana passada, eu atendi. Ele disse que ele e Celine estavam com sérios problemas financeiros. Depois do escândalo, muitos clientes se recusaram a fazer negócios com ele. Reputação é muito importante nesta cidade. O que você disse? Eu não disse nada. Apenas escutei e então disse que sentia muito, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Deve ter sido difícil, disse Eda suavemente. Era, admiti. Afinal, ele é meu filho, mas não posso mais confiar nele. E não quero a Celine de volta na minha vida. Ela continua espalhando boatos sobre mim, sabe? Agora ela diz que estou louco de tristeza e que arruinei deliberadamente a carreira do meu próprio filho. As pessoas não acreditam nela, disse Eda, confiante. Principalmente depois que o tribunal decidiu a seu favor e depois daquele exame com o Dr. Fowler, que confirmou que suas funções cognitivas estão completamente normais. Eu sei disso, mas ainda dói. Quando Eda foi embora, fiquei na varanda, admirando a casa e o jardim que Ambert e eu passamos décadas criando. Cada canto guardava lembranças. Foi lá que Demby deu seus primeiros passos. Foi lá que Ambert construiu o balanço e foi lá que plantamos a macieira no nosso 20º aniversário de casamento. Mas dentro dessas paredes também vivia a lembrança da traição, dos olhos frios de Celine, do meu próprio filho tentando me enganar. Eu não podia continuar a viver entre essas memórias conflitantes. Eu precisava de uma nova vida. Na manhã seguinte, encontrei-me com um corretor imobiliário. Não da agência de Demby, é claro. Uma jovem chamada Jolie inspecionou a casa e disse que estava em excelentes condições e que poderia ser vendida rapidamente por um bom preço. O mercado está aquecido agora, Sra. Birdvistle, explicou ela. E o seu bairro é muito popular. Terrenos amplos, casas antigas e lindas. Acho que podemos colocá-lo à venda por $450 mil. Parecia muito dinheiro para mim. Ambert e eu compramos esta casa por $70 mil há quase 40 anos. É claro que investimos muito trabalho e dinheiro nela, mas ainda assim. Tem certeza? Perguntei. Não é novo, mas está em perfeitas condições, disse Jolie, confiante. E tem personalidade, ao contrário daquelas novas caixas sem rosto que estão construindo agora. Não se preocupe, Sra. Birdvistle. Encontrarei bons donos para sua casa que a apreciarão tanto quanto a senhora. Assinei todos os papéis necessários e, em uma semana, o jardim já estava com a placa de vende-se. 3 dias depois, Jolie trouxe os primeiros potenciais compradores, um jovem casal com uma filha pequena. Estes são Greg e Megan Fernil, Jolie os apresentou. E a filha deles, Elodie Fernil, o mesmo sobrenome que Celine tinha antes de se casar. Coincidência? Numa cidade pequena como Caldwell, era improvável. Mas elas não se pareciam com Celine. Rostos sinceros, sorrisos amigáveis. Sra. Birdvistle, sua casa é linda, disse Megan enquanto tomávamos chá na varanda após o passeio.
principalmente aquele jardim. Sempre sonhei em ter um para Elodie. A menininha, que tinha uns 4 anos, sorriu timidamente para mim. Você é parente da Celine Fernil? Ousei perguntar. Greg e Megan se entreolharam. Ela é minha prima, admitiu Greg, relutante. Mas não nos falamos. Faz anos que não nos falamos. Entendo, concordei. Senhora Birdvistle, Megan se inclinou na minha direção. Sabemos o que aconteceu. E queremos que saiba que não tivemos nada a ver com Celine e seus métodos. Se o nosso sobrenome for um problema para você, entenderemos se preferir outros compradores. Olhei para aquela jovem sincera, para o marido dela, que esfregava a toalha de mesa, envergonhado, e para a filha pequena, que observava com curiosidade as borboletas no jardim. Eles não se pareciam em nada com Celine. O sobrenome não é o problema, eu disse por fim. O que importa são as pessoas que o carregam. Eles relaxaram visivelmente e a conversa fluiu. Greg trabalhava como engenheiro em uma fábrica local. Megan era professora do ensino fundamental, como eu já fui. Eles sonhavam há muito tempo com uma casa grande com jardim e estavam juntando dinheiro para a entrada. Mas os preços continuavam subindo mais rápido do que as nossas economias, suspirou Greg. Quase perdemos a esperança. E então vimos sua casa anunciada. Eu amava aquele casal. E a ideia de ter uma menininha crescendo em minha casa, correndo pelo jardim, balançando no balanço que Ambert tinha feito para Demby, parecia certa. Jolie, eu disse quando eles foram embora, que queria vender a casa para eles. Mas a senhora Birdvistle, a corretora, se opôs. Ainda nem começamos a mostrar. Pode haver compradores dispostos a pagar mais. Não me importo, disse eu com firmeza. Quero que esta casa vá para uma boa família, uma família que a valorize não como um investimento, mas como um lar. Jolie concordou relutantemente, e um mês depois, o negócio foi fechado. Vendi a casa para Greg e Megan por um valor um pouco abaixo do mercado, mas ainda assim consegui mais dinheiro do que nunca. Mais do que suficiente para comprar aquele apartamento ao lado da loja da Eda e ainda ter uma reserva sólida para uma velhice tranquila. No dia em que eu deveria entregar as chaves aos novos donos, Demby apareceu novamente. Mãe, disse-lhe ao ver as caixas empilhadas no corredor. Você está mesmo vendendo a casa? Passamos a manhã inteira debruçados sobre um mapa, traçando a rota da nossa jornada de Caldwell até o Oceano Pacífico, seguindo a costa até São Francisco, e depois de volta para casa, passando pelos parques nacionais. 2 semanas de liberdade e novas experiências. Quando Eda foi embora, fui até a sacada e observei longamente a cidade que se estendia lá embaixo. Caldwell, onde vivi toda a minha vida, onde me casei, tive um filho, trabalhei e envelheci. A cidade que me conheceu como esposa de Ambert, mãe de Demby e professora primária. Agora eu era apenas Adelaide Birdvistle, uma mulher que aos 73 anos estava começando uma nova vida, que iria ver o oceano, aprenderia a cuidar de flores e talvez até teria um gato. Sorri, sentindo o vento quente da primavera acariciar meu rosto. Ambert ficaria satisfeito. Ele sempre disse que eu era mais forte do que pensava, e ele estava certo. Sobrevivi à perda do meu marido, à traição do meu filho, ao julgamento, à mudança, e agora, em vez de amargura e desespero, senti apenas paz e expectativa. Havia um novo capítulo da vida pela frente e eu estava pronto para escrevê-lo.